Eu vou abrir a deixa para vocês dois bater uma bola agora, que é referente a esse quesito que você cita. Eu até vi você falando isso num vídeo, dos desejos. São 4 desejos, eu acho que a Nina vai casar muito bem nessa parte, porque parte dos desejos, a maioria está relacionado com gente, né? Então eu queria que você abordasse isso pra gente. Você citou dos desejos, eu até antecipei, dei um spoiler que são 4, mas fala quais são esses 4, que eu tenho certeza que a Nina vai interagir exatamente nesses pontos com a gente aí dessas deficiências do provedor, pontos de melhoria, não vamos chamar de deficiência. Legal. Eu gosto dessa palavra, ponto de melhoria. Legal, pontos a aprimorar, né? E é muito interessante isso, que quando a gente fala de provedor e fala de gente, né, Nina, que você iniciou falando isso, é um trabalho que você faz de uma forma excelente. Os provedores, eles, durante muitos anos, inclusive agora, atualmente, vai continuar sendo assim, e é uma necessidade, eles se preocuparam muito com tecnologia. Porque boa parte do tempo, eles entenderam que entregando um link limpo, um link de qualidade, uma ONU de qualidade, com roteador de qualidade, com uma fibra, com insumo de qualidade, entregando isso lá na residência e lá na empresa do cliente era suficiente. E eles buscam isso ainda. Fazer com que a internet não pare e mantenha isso com qualidade. Eles se preocuparam muito com isso até hoje e é importante, precisa se preocupar com isso. Isso é essencial. Mas as empresas, elas são feitas de pessoas e processos. E infelizmente, alguns não tomaram consciência ainda dessa necessidade, cuidar das pessoas. Porque nós estamos falando de processos e pessoas. As empresas, elas são feitas de processos e pessoas. Só que são as pessoas que conduzem os processos. Então, nós precisamos muito olhar para o lado das pessoas, de capacitar, de conduzir, de inspirar essas pessoas, para que elas façam, para extrair o máximo delas. Então, para isso, é claro que entra aí o setor de RH, né, com muita excelência, para saber, inclusive, colocar a pessoa certa, com o perfil certo, com traço de personalidade correto, no lugar correto. Então, os provedores ainda não têm isso, alguns já têm isso. Mas eles têm esses 4 grandes desejos. O maior desejo dos provedores de internet, ainda, o maior desejo é vender mais. E eu entendo isso e concordo com isso, porque a empresa ela precisa vender. O coração da empresa é vendas. Ela precisa vender. Ela tem que vender. Então o maior desejo ainda é esse. Eu percebo provedores aí, eles lançando fibra, fazendo projeto, indo para outras cidades, para quê? Para vender mais. Maior desejo do provedor, vendas. Só que dentro desse desejo do provedor, antes a venda ela vinha de forma automática. Eu não precisava nem investir em vendas. Abria uma porta, abria um provedor. Panfleto. Pregava no muro, um falava com o outro. Exatamente, o cliente vinha. O cliente vinha de forma natural. E o vendedor ali, ele tirava pedido. Ele não vendia, ele não convencia. Hoje eu costumo falar que o provedor, ele não pode ter esse tipo de vendedor, porque senão ele está dando passos para trás. Ele está andando para trás. Hoje nós precisamos, dentro dos provedores, profissionalizar, capacitar, entregar técnicas e construir consultores e não vendedores. Porque quando eu tenho consultores dentro da empresa, eu realmente estou preocupado em entender o cliente, entender as necessidades, entender as dores e sanar as dores deles. Eu preciso entender. Então hoje os provedores eles precisam de consultores. Mas o maior desejo do provedor ainda é vendas. O segundo maior desejo dos provedores é manter o seu cliente na base, ou seja, ter clientes permanentes. Só que dentre o segundo maior desejo está o maior problema dos provedores. Manter o cliente na base. Fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente. Só que é interessante o provedor entender que para ele fidelizar é um processo, não é somente entregar um link, não é somente ativar, é um processo. Mas o segundo maior desejo é manter o cliente, ter um cliente permanente. Mas é o maior problema do provedor hoje. Então eles vendem, acumula, até consegue vender, diminui o preço, faz uma promoção ali de um valor bem baixo por 6 meses, para depois subir para um valor maior depois de 6 meses. Às vezes não consegue subir o preço, porque você começa com preço mais barato e depois não consegue subir, mas eles às vezes não conseguem manter esse cliente.
O terceiro maior desejo é que tenha um ticket médio alto para continuar ganhando. Porque a briga no mercado ficou preço e plano, e hoje o provedor, boa parte dos provedores, eles medem seu preço pelo preço da concorrência. Infelizmente, os provedores que eu presto consultoria, eu falo assim, não, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer conta, porque precisa fazer conta. Então, se o seu concorrente diminuir o preço para R$ 49,90, você colocar R$ 49,90, você está ganhando? Ah, mas eu preciso vender, eu não posso perder o meu cliente. Aí eu pergunto assim, você quer ficar famoso, ter muitos clientes te conhecendo, ou você quer ganhar dinheiro? Porque, em boa parte das vezes, é melhor você ter 5 mil clientes ganhando dinheiro do que ter 10 mil clientes só mostrando que tem clientes. Então tem que tomar um cuidado muito com isso. Então hoje aumentar o ticket médio é um desafio dos provedores. Tem muitos meios, tem muitas estratégias hoje. Só que como o provedor ele ficou focado no link, na entrega da internet, antes via rádio, depois fibra ótica, alguns não estão enxergando algumas possibilidades. Existem possibilidades, inclusive, de você fazer vendas para um provedor, aumentando o ticket médio, e que esse ticket, essa recorrência do provedor, mesmo se o provedor do cliente, né, do provedor, mesmo se o cliente sair do seu provedor, você continuar ganhando com esse cliente. Você fazer vendas de serviços que mesmo que o cliente for embora, ele continua te pagando, como uma telefonia móvel, como um plano de saúde. Você já tem o cliente lá, como um monitoramento. Circuito interno de TV. Circuito interno de TV. Tem muito provedor indo para esse circuito interno de TV. Isso. Agora. Eu tenho clientes. Eles já têm os técnicos para instalar, tem painel solar, né? Tem a internet chegando lá. Então o que necessita? Uma câmera e pessoas para monitorar, se quiser vender o monitoramento. Então já uma dica para os provedores que estão nos acompanhando aí. Se você não quer que fala assim, mas eu vou arrumar mais um trabalho para mim, mais um serviço, já não dou conta, não arrumo pessoas, arrume parceiros. Então chegue numa empresa que faz monitoramento, que faz monitoramento de câmeras, que implanta câmera e fala assim, olha, eu tenho cliente, eu tenho empresas e tenho residências e você tem o serviço. Vamos fazer uma parceria? Eu tenho clientes que aumentou seu ticket médio, estava numa média de R$80 e foi para R$200. Hoje, aqui na Grande BH, por exemplo, você ter um monitoramento, a média é 160, 220, e quando eu divido isso com o provedor, que ele já tem tudo lá, é uma ótima parceria. Já tem um custo fixo, né? Já tem um custo fixo. Então é uma das coisas. Então o terceiro maior desejo é aumentar o ticket médio, então buscar meios, não é só SVAs, né? Se for SVA, é que faça o cliente entender o valor que tem aquele serviço que ele entrega. Que mostre o valor. Se ele entrega lá um stream de vídeo, um aplicativo de música, um telemedicina, por exemplo, um clube de desconto, quanto que custaria isso para o cliente se ele fosse adquirir? Então mostrar para o cliente, que às vezes o provedor até entrega, mas não mostra. Então isso não agrega valor. Então o que faz o provedor se manter na base com ticket médio maior, é o valor que é agregado, e não a internet. A internet hoje ela é commodity. Hoje ela não faz mais valorizar isso. E a quarta? E a quarta? Estamos na quarta. A quarta também é uma grande dor do provedor, que é a inadimplência. Se você tem um serviço que você acha essencial, fala para mim, Marcos, você tem um serviço, você acha esse serviço essencial, e você não tem nenhuma outra empresa que fornece um serviço para você, com a mesma qualidade, com o mesmo atendimento, Ou seja, se você precisa daquilo, você vai deixar de pagar sabendo que você vai ficar sem? Então, aí né, acho que nesse caso depende dos perfis, né? Nós vamos perfilar o consumidor. Exatamente. Porque a gente tem esse consumidor que não vai abrir mão de qualidade, e aí ele sabe o que é qualidade já utilizando o serviço, né? Então a inadimplência está atrelada ao atendimento ali na ponta, né? Exatamente. E tem aquele perfil de cliente que ele não está preocupado com isso. Tem aquele perfil de cliente que ele vai sair, ele vai para outra, ele não está importando se ele vai ser bem atendido. Sim. O nome dele já está sujo, ele vai ficar sem pagar aqui, vai pegar o seu equipamento, vai vender para o concorrente, vai pegar o dinheiro, vai fazer um churrasco com o dinheiro do seu equipamento, vai contratar outro provedor e vai fazer a mesma coisa. Por quê? Quando você pega uma CEMIG, aí nós estamos falando de uma concessão,
Se eu fiquei sem a CEMIG, não é nem quesito de não ter outra para me atender com qualidade. Eu realmente não tenho outra para me atender. Sim. Então, se eu fico sem pagar, eu fico sem luz. Exatamente. Né? O provedor de internet acaba que tem regiões que tem muita densidade de provedor e o cara vai migrando. Então, acho que perfilando, respondendo a sua pergunta. Sim. Se não tá nesse perfil, que é o perfil picareta, que eu acho que deve ser uns 7, 10% da inadimplência. Sim. Pra mim, o perfil picareta é 7, 10% da inadimplência. Porque se você pegar os inadimplentes, eu convido o provedor a fazer isso. 35% do seu cancelamento, ele passou pelo seu NOC nos últimos 30 dias. Seu Sim. cancelamento por inadimplência. Exatamente. O cara parou de pagar porque ele teve problema e você não resolveu. Sim. Eu não vou pagar essa bosta. 35%. Exatamente. No mínimo. Já fiz essa conta em vários provedores. Sim. Agora, primeiro, então você falou dessa parte, né? Vamos usar a linguagem que você utilizou, picareta. O provedor, na ânsia de vender mais, de ter mais clientes, ele vende. Ele acaba vendendo. Sim. Tendo consciência, inclusive, ele fica na esperança, não, ele fez com o outro, mas não vai fazer comigo. Então, provedor, você precisa saber falar não para o cliente. Porque se nós temos aí um CAC, um custo de aquisição de cliente, vou colocar uma média, tá? De R$ 1.200, e eu vou vender para um cara que vai me dar, que não vai pagar nem a primeira parcela e vai levar meu equipamento embora e vai, então eu vou fazer uma seleção, eu vou ter uma rigorosidade maior. Eu vou fazer uma análise maior e vou falar não para o cliente, porque senão eu estou tirando dinheiro do bolso para vender. Então o quarto maior desejo do provedor, o que é? É diminuir a inadimplência. Só que a inadimplência do provedor, boa parte dela, um percentual muito grande, o próprio provedor pode diminuir. Como? Primeiro, fazendo uma boa análise do cliente. E quem que pode ajudar nisso? Ter um setor de análise. O vendedor pode ajudar nisso através de algumas perguntas inteligentes, perguntas assertivas. O técnico, se deixou passar alguma coisa pelo vendedor, se o vendedor não percebeu, o técnico, quando chega lá na casa do cliente, observando mais, se tem lá 8, 10 cabos de rede passando dentro do conduíte, já tem o roteador, um monte de equipamento ali. Ou seja, o cara tá de má intenção ali, ele não vai pagar. Então essa é uma das formas, fazer uma boa análise. Uma outra forma é você tornar o seu produto único. Eu chamo isso de PUV. Eu escutei do Guilherme Machado, lá do Espírito Santo, de Vitória. Ele aplica treinamento para imobiliária. Eu escutei dele isso, eu achei interessante. Ele até deu exemplo de uma pizza, né? De uma pizzaria. Então, o meu feijão pode ser diferente do feijão que você vende. O meu feijão ele é plantado numa parte mais alta. O meu feijão ele é mais granado. Então, você comprando 1 quilo de feijão meu, você vai se alimentar por 2 meses, e você comprando 1 quilo de feijão do meu concorrente, você vai se alimentar por 1 mês e meio. O feijão do meu concorrente é mais barato. Então, eu preciso deixar o meu produto único. Ô, Norberto, mas link é tudo igual. Sim, mas a forma que você faz isso pode ser diferente. A experiência, né? A experiência, o meu atendimento, o tempo de espera, o meu suporte, o meu relacionamento com o cliente. Então, eu deixando o meu produto único, meu serviço único, eu crio uma necessidade, como você deu exemplo aí de operadora de energia, eu crio uma necessidade no cliente e um medo. Ele fica imaginando assim, se eu parar de pagar, eu vou ser cortado daquele produto que é único, que ninguém me atende da forma que o provedor X atende. Então, essa é uma forma também. E também você ter flexibilidade aí, plano de contenção. Flexibilidade, porque de repente você tem um cliente aí que está com você há 2 anos e ele ficou desempregado. Talvez isso seja momentâneo. Eu posso ter uma flexibilidade, falo, eu sei o que você está passando e vou te ajudar nessa. Eu vou sustentar aí 1 mês, 2 meses, dá um prazo para o cliente, porque não é o cliente malandro, é o cliente que não está podendo pagar. O Luciano lá da GNA já fez isso com o cliente. Já, o cliente ficou desempregado, tipo, tinha 4, 5 anos de base com ele, e aí chegou para ele e falou, vou ter que cancelar, porque eu não tenho como pagar, tô desempregado. E aí a galera lá treinada falou, né? Falou, pera aí, mas agora que você precisa da internet, você tá desempregado hoje, o lugar de você conseguir emprego é na internet. Todo mundo tá recrutando pela internet. Nós vamos fazer isso. Exatamente. Deu isenção de 4 meses para o pessoal, para cliente.
Com 60 dias ela mandou voltar a cobrar porque ela já tinha conseguido emprego. Olha que legal. Você vê que não é o cliente picareta. O exemplo né? que o a provedor... diferença é gente cuidando de gente, gente olhando a necessidade de gente. São pessoas. Mas qual que é Sim. o nosso nome? Provedor regional. Sim. Aí, acho que a nossa essência é essa aí que você falou, tá próximo do cara, do lado, saber, conhecer na ponta. Uma Oi, uma Claro, uma Vivo, os caras nunca vão ter condição de fazer isso. Imagina, o diretor da Oi tá se cagando pro... Eu falo que eu já tive Exatamente. contato com vários diretores Não, da Oi, da Claro, da E Vivo. não funciona, eles Tá não se estão nem cagando pro aí, cliente da não Vivo. posso pagar, ninguém quer ouvir isso, né? Não, mas a senhora parcela, não, mas a senhora paga depois. Importante é você ter internet.